Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sou a professora Gisele da EJA e hoje nós vamos falar sobre funções e partes das plantas na nossa aula de ciências. Vamos lá? Quando você olha para a natureza, existe um certo padrão de tamanho de folhas, tamanho de flores, formatos, cores, texturas. Não tem, muito um padrão. São todas belas, mas cada uma com a sua beleza. Então, elas são diferentes, não é isso? Uma planta diferente da outra, que dá um fruto diferente, uma sombra diferente, né? Quando você vai plantar uma árvore na porta da sua casa, você pergunta antes, né? Essa árvore dá uma sombra boa? Ela dá uma sombra bacana? Essa árvore tem as raízes profundas? Ou essa árvore ela cresce rápido? Geralmente a gente pergunta, essas informações porque as plantas elas têm essas características diferentes, não é isso? Hoje na nossa aula nós vamos falar sobre plantas completas. Quando falamos de plantas completas, é porque elas têm todas essas partes que nós vamos descrever. Quando a planta ela é incompleta, significa que algumas dessas funções ou algumas dessas características elas não possuem, ok? Então, na nossa aula, nós vamos falar especificamente das plantas completas, tá bom? E aí, em uma planta completa, nós temos todas essas partes. Temos a raiz, que é aquilo que fica dentro do solo. Temos ali o caule ou tronco, Temos as folhas, que é aquilo que dá sombra, o balanço, a gente consegue perceber o vento também através das folhas. Flores, que nós vamos ver mais para frente também, todas as características de flores. E os frutos. Então, essas são as partes de uma planta completa. Agora nós vamos ver características específicas de cada parte desta planta completa. Iniciando aqui pela raiz. Qual que é a função da raiz em uma planta? Então, a raiz, ela fixa a planta no solo ou em outra planta. Você já viu? Geralmente, quando se fala de orquídea ou de outras plantas, que eles vão e colocam ela colada no tronco de outra planta e ali ela floresce. Então, tem também essa questão. Então, a raiz ali é para fixar a planta no solo ou em outra planta. Ela absorve água e nutrientes do solo, tá? E ela armazena os nutrientes. E tem outra característica muito interessante. A raiz, ela serve de alimento para outros seres vivos. Você sabia que alguns alimentos que você consome são raízes de uma planta? Coloquei aqui 2 exemplos para você saber, mas temos outros exemplos também, tá? Mas aqui a gente só vai dar 2 exemplos. Cenoura. A cenoura é a raiz de uma planta. A mandioca é a raiz de uma planta, tá? Agora, nós vamos falar aí aonde existem essas raízes. Então, nós temos raiz subterrânea, que é essa como a cenoura e a mandioca, que fica no solo. Temos também raízes aéreas. Olha a imagem, a raiz ela tá para fora da água. Tá vendo? E temos também raízes aquáticas, que são de plantas aquáticas. Agora nós vamos falar um pouquinho do caule ou o tronco.
Então, essa parte da planta aí, ela serve para transporte e distribuição de água e substâncias. Então, a raiz ela absorve, mas quem distribui para o restante da planta é o caule ou o tronco. Produz hormônio vegetal responsável pelo crescimento da planta. Sustenta outras partes da planta, então é o caule ou o tronco ali que sustenta, né, as folhas, flores e frutos. E também armazena nutrientes e serve de alimento para outros seres vivos. Então quer dizer que nós também tem algum alimento que nós consumimos que sim é um caule ou um tronco? Vamos ver. Olha, tem sim. Então, temos aí o palmito, tá? Que vem aí de qualidades diferentes de palmeiras. Temos a cebola e temos o cacto. O cacto, geralmente, quem se alimenta de cacto é o camelo, aves, tá? Que geralmente tem esse tipo de alimentação porque é num lugar mais árido, sem muita água. E aí, nós também temos caules subterrâneos, que é dentro da terra, aquáticos, como a Vitória Régia, ó, o caule fica todo dentro da água, a Vitória Régia, e as folhas ficam ali do lado de fora, na superfície da água. E tem também os aéreos, que é o que nós mais costumamos ver. Agora, as folhas. As folhas são partes importantíssimas da planta. Eu vou rever aqui com vocês o esquema sobre a fotossíntese. Então, é através da fotossíntese que acontece todo esse processo aqui, ó. Trocas gasosas, respiração, produção do seu próprio alimento. Aí tem aqui a eliminação também da água, por quê? As plantas também transpiram. Então, nós temos aqui uma imagem e observe, aquilo que a gente já falou no slide anterior, a raiz ela está fazendo essa função, ó. Ela está absorvendo água e sais minerais, ok? Aí, o caule também está fazendo a função, ou o tronco, ele está transportando essa água lá para as folhas. Lá nas folhas tem lá uma substância chamada clorofila, que é aquilo que deixa a folha verdinha, tá? E aí nós temos clorofila com a água, o gás carbônico, que é aquilo que a gente inspira, e aí incide ali o calor e os raios do sol. Todos esses componentes têm uma reação e aí que se transforma na glicose, que é a produção do seu próprio alimento. Retornando, olha, pelo caule, tá vendo? E sendo armazenado aqui na raiz. E aí, logo em seguida, quando é produzido a glicose, também é produzido o oxigênio. Tá? Então, tudo isso é possível através das folhas, do caule e da raiz, que faz todas essas funções. E aí nós temos, né, folhas simples, que é aquela que é inteiriça, tá vendo? Temos também as compostas, que são vários raminhos, e tem inclusive aquela popularmente conhecida como Maria Dorme, que a gente encosta, ela fecha, a gente encosta, ela abre de novo. Muito bacana aquela folhinha. E temos também as coloridas. Essas coloridas aqui ajudam muito na reprodução e na camuflagem de outros seres vivos. E temos também os espinhos. Você sabia que os espinhos são folhas dessas plantas? Sim, e esses espinhos, eles ajudam a esse tipo de planta reter mais água. Então, eles ajudam para que ela não fique eliminando muita água no momento da transpiração. Agora, nós vamos falar da reprodução.
Então, nós temos aí duas formas de reprodução das plantas. Vamos explicar aqui a primeira, que é através das flores. Então, nós temos aqui a imagem de uma flor, e aí nós temos o aparelho reprodutor feminino, tá vendo? Esse que fica aqui no centro. E também temos o aparelho reprodutor masculino. São esses que estão aqui fora. O pólen. Quem já ouviu falar do pólen? Pois é um aparelho reprodutor masculino da planta. E aí, através do aparelho reprodutor feminino e do masculino, que acontece aí a reprodução. E como que isso é feito? É feito através da polinização. Então, temos aí dois tipos de polinização. Temos a polinização cruzada, que é quando uma flor poliniza a outra e essa flor poliniza a daqui. Então, elas cruzam essas informações, esses pólens. E aí chamamos de polinização cruzada. Temos também uma outra forma, ó, a autopolinização. É quando a própria flor se poliniza. Então, o pólen que está aqui, ó, dentro do aparelho reprodutor masculino, joga para o feminino. E como que isso acontece? Acontece aí através dos ventos, porque o pólen é aquele grãozinho bem fininho. Então, através dos ventos acontece essa polinização. Acontece também através da água e também através de animais, como beija-flor, né, os pássaros, abelhas. Então, eles também fazem essa função de estar polinizando as flores. E o fruto? Qual que é a função do fruto? Então, o fruto, ele tem a função de proteger a semente. E por que o fruto tem essa função de proteger a semente? Porque através da semente, né, a semente ela tem a função de reprodução, assim como a flor. Então, nós temos aí diferentes frutos. Olha para você ver. O abacate, ele só tem uma semente. Tá vendo? Temos também a manga, que só tem uma semente, e outras frutas. Mas também temos outros frutos com muitas sementes. Olha o mamão. Temos também melancia com muitas sementes, né? O melão com muitas sementes. Então, os frutos também têm características diversificadas. E aí, existe duas formas dessa semente se reproduzir. Temos aí a germinação, que é quando você pega esta semente, né? Pega um solo umífero. O que é um solo umífero? É um solo saudável, com matérias orgânicas ali. E aí, você pega esse solo umífero, coloca ali a plantinha, né? A semente. E aí cria todo um ambiente favorável para que essa planta germine. Então, você vai regar, você vai colocar ela no sol quando necessário, você vai tirar, você vai ali tomar conta daquela planta. Isso é uma germinação, tá? Quando todo o ambiente está favorável para que essa planta, ela germine. Temos, né, para que essa sementinha germine. Temos aqui, ó, a primeira etapa, ela começou a abrir ali, ó. Tá vendo? Aqui ela foi plantada, mas aqui ela começou a abrir. No segundo passo, ela tá começando a formar raízes. E lá em cima ainda tem um pouquinho de semente. Na terceira fase aqui, né, o terceiro passo, temos raízes, mas também já temos caule. E lá na ponta ainda temos um pouquinho de semente. Já aqui no quarto passo, olha, temos raízes, aí já cresceu, temos um caule maior e lá já temos folhas.
Tá vendo? Então aqui passou por todo um processo e aí lá começa-se, né, a dar mais folhas e aí a planta vai desenvolvendo. Mas também temos a dispersão. Dispersão é aquilo que a natureza faz sozinha. A natureza é perfeita, né? Ela sempre encontra uma forma. Então ali nós temos o animal, tá vendo? Comendo o fruto. E aí quando ele come o fruto, ele vai jogando, né? Sementes ali na terra, a casca, e aí vira ali uma matéria orgânica, né? É absorvida pelo solo. Depois ela germina, tá? Mas aí foi de uma forma de dispersão. Temos também a segunda opção aqui, ó, é quando o animal ingere o fruto com a semente junto e depois nas suas fezes ele libera a semente, tá? Temos também o vento, olha jogando, né? As sementes aí. E temos também a água que também distribui essas sementes, tá? Agora nós vamos aqui para uma revisão da nossa aula de tudo o que nós vimos. Falamos aí, né, das partes das plantas, especificamente de plantas completas, tendo raiz, caule, folhas, flores e frutos. E aí falamos das características. Características de diferentes raízes, características de diferentes caules. E aí, tanto raiz quanto caule serve de alimento para nós e para outros seres vivos. Falamos também de características das folhas, explicando, né, novamente o processo da fotossíntese. Falamos também de características das flores e dos frutos, ok? Agora, nós vamos para uma parte de atividades. Então, vamos ler. Faça uma lista de como as plantas são úteis para nós e para o meio ambiente. Então, nós vamos começar com o meio ambiente. Então, como que as plantas aí, elas são úteis para o meio ambiente? Vamos pensar como elas são úteis para outros seres vivos que vivem ali no ambiente. Essas plantas, elas fornecem abrigo para esses outros seres vivos? Sim, muitos animais vivem em árvores e plantas, então vamos escrever abrigo. O que mais as plantas são úteis no meio ambiente? Oxigênio? Sim, as plantas elas fornecem oxigênio para elas e para outros seres vivos. Mais alguma coisa? Essa segunda parte, esse restante aqui, eu gostaria que você pensasse e você escrevesse aí, sozinho na sua casa, tá? Peça a ajuda de alguém. Por quê? Porque existe aí inúmeras e inúmeras utilidades das plantas para os seres vivos e para nós. Então, eu vou citar algumas aí, mas você vai escrever aí na sua casa. Então, as plantas, além de oxigênio e abrigo, elas têm a beleza, não é isso? Além da beleza, elas possuem aí para outros seres vivos, para o meio ambiente, elas possuem sombra, frescor para outros animais, elas produzem alimento para outros animais, tá? E para nós, seres humanos, gostaria também que você terminasse ali a lista. Ela produz oxigênio para os seres humanos? Sim, oxigênio. E para nós, ela possui abrigo? Quando você coloca uma árvore na porta da sua casa, você pensa o quê quando você está plantando? Na sombra. Então, ela é importante para nós pela sombra. E o que mais? Matéria-prima.
nós tivemos outras aulas sobre matéria-prima e muita matéria-prima é retirada das plantas. Então, também temos esta utilidade e inúmeras outras utilidades que eu gostaria que você parasse para pensar aí na sua casa e você fizesse no seu caderno, ok? Agora é com vocês, terminem a atividade, tá ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e para acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube SMED GV. Até uma próxima aula. Tchau!